E aí, pessoal, estamos aqui com o mestre internacional Jorge Bittencourt. Tudo bem, Bittencourt? Tudo bom? Como é que vai, pessoal? Uma pequena introdução do Bittencourt, mestre internacional. Ele foi 9 vezes campeão do estado do Espírito Santo, 2 vezes campeão universitário, já foi campeão, já ganhou uma semifinal do Brasileiro, teve algumas participações importantes, por muito tempo se figurou entre o top 10 do Brasil, e até teve uma quase Olimpíada, que isso ele vai citar lá na frente na entrevista. Um fato interessante é que eu, pelo menos, sempre conheci o Bittencourt como sendo morador de Vitória, e estava me contando que ele nasceu na Argentina, e depois ainda passou por outros lugares, na Bahia, que foi onde ele começou o xadrez, mas é isso que a gente vai tentar entender, né? Como é que se tornou um jogador tão forte, e depois por que pouco a pouco ele nos abandonou, ou não por completo, é claro, mas não está tão frequente como era uma década atrás. Deve ser impossível abandonar o xadrez por completo. Eu não conheço alguém que tenha conseguido fazer isso. Não sei nem se alguém tentou. A pessoa deve jogar escondido e tal, jogar na internet, mas abandonar não abandona, não tem como abandonar o xadrez. Não, tá certo. Não, isso eu acho que é o amor ao jogo, né? Eu agradeço pela menção, um jogador tão forte, né? Eu figurei entre os 10 melhores do Brasil durante bastante tempo, fiquei no número 9 do ranking durante um bom tempo. Eu comecei a jogar xadrez, aprendi o movimento das peças quando era criança, com meu pai, mas era só sabia jogar, né? Eu só fui começar a ter um contato maior, assim, realmente jogar partidas com regularidade, depois que meu pai faleceu. Eu tinha mais ou menos uns 15 anos, e eu, minha mãe, minha irmã, então nós nos mudamos de bairro, a gente começou a ter umas dificuldades financeiras depois da morte do meu pai, e a gente foi para um outro bairro, um pouco pior do que o que a gente costumava morar. Isso em Salvador? Ou não? Isso em Feira de Santana, na Bahia. Na Bahia, ok. Da Bahia. Nesse bairro, eu encontrei uma turma de uns 8 garotos, que eles tinham montado um clube de xadrez numa garagem de casa, assim, e eles jogavam todo dia. Então vou jogar com eles também, eu sei jogar. E a gente fez amizade e tinha um clube ali e jogava. A gente era realmente muito fraco, né? Não tinha teoria nenhuma, era os garotos do bairro, assim, que jogavam xadrez sem nenhum conhecimento especial. Mas tinha 2 caras que a gente conhecia ali daquele bairro, que eles eram mais velhos que essa turma. Essa turma tinha na faixa de 15 e 16 anos, né? Os caras um pouco mais velhos, que eles já tinham teoria, assim, eles já tinham comprado livros, eles já jogavam num clube de xadrez de verdade, já tinham participado de torneio. Então, assim, falando em termos de rating, eles deviam estar 400, 500 pontos acima dos garotos, então. E eu, como não tinha muita coisa para fazer na época, além de ir para a escola, eu comecei a atormentar um desses caras, né? Eu falei assim, não, eu quero jogar melhor, vou jogar com ele. Aí eu batia na porta do cara todo dia, à noite, todos os dias da semana, e eu ia lá jogar com ele, de domingo a domingo. E eu perdia 50, 60 primeiras partidas que eu fui lá jogar, mas a tendência, quando você tem muitos jogos contra uma pessoa mais forte que você, é que você vai aprendendo com as partidas, que você vai endurecendo. E com ele eu também tive contato com livros e tal, me apresentou um livro, uma publicação. Inclusive, uma coisa que agora eu lembrei, já não comentei na nossa conversa anterior, é que a primeira publicação de xadrez que eu vi na vida, assim, era uma revista dizendo que o Rafael Leitão tinha sido campeão mundial, sub-18, alguma coisa assim. Uhum. E assim, tal, e uns 3 anos depois eu estava jogando com ele no final do Brasileiro. Olha que legal. Você lembra esse seu primeiro contato com o material? O que você, além de jogar? A primeira publicação de xadrez que eu vi, assim, que eu tive em mãos, era essa, uma revista do Rafael Leitão, campeão mundial, de categoria, né? Sub-18, salvo engano. Isso. Então, aí eu continuei jogando com esse cara, e depois de uns 2 meses, assim, de muito xadrez, as partidas começaram a ficar bem mais equilibradas, e a gente fez um match sério, assim, e eu ganhei o match 5,5, 4,5, match de 10 partidas. E no match revanche, eu ganhei com a folga maior, bem maior, e ele ficou chateado, não quis mais jogar comigo. Tudo bem, faz parte. Xadrez é um esporte individual, mexe muito com o ego da gente, e tem pessoas que não lidam muito bem.
Isso é normal, a gente está acostumado a ver esse tipo de coisa. Depois disso que eu mudei para o Espírito Santo. E aí eu comecei a jogar os torneios lá. Se você tivesse que chutar, estimar, né? Quando você foi para o Espírito Santo com uns 17 anos, você tinha mais ou menos quanto de força? Um chute, eu sei, não dá para ter certeza. Olha, era uma teoria de alguém de 1800 com a força prática um pouco maior. Aham. Uma força prática chegando em 2000 ali. Então, quer dizer, se eu escapasse da abertura vivo, eu ia dar bastante trabalho, mas eu não estava escapando da abertura vivo quando jogava com jogadores mais fortes, porque ainda não tinha teoria para isso. Mas seria isso. Eu já jogava direitinho mesmo. Tanto que o primeiro torneio que eu joguei lá de categoria, eu fui o segundo colocado, e esse foi o último que eu fui o segundo colocado. Todos os outros de categoria eu ganhei. E depois fui campeão. Depois de uns 2 anos, eu fui pela primeira vez campeão do Espírito Santo. Então, vamos dizer assim, eu comecei a jogar com. Primeiro torneio, 17 anos. Uma semana antes de fazer 17. Eu lembro bem disso porque o torneio era até 16 e a gente ligou, eu e minha mãe, para perguntar se quem estava para fazer 17 podia jogar. Ele disse, sim, 17 incompletos pode jogar até o dia do aniversário, digamos assim, até a véspera. Então eu joguei e fiquei em segundo. Esse foi o meu primeiro torneio de xadrez. Aí eu comecei a evoluir bastante, Felipe. Eu evoluí bem rápido, tanto que, digamos, 3 anos depois, jogando assim, 3 anos depois do meu primeiro torneio, eu tinha perto de 2.300 de força, de rating mesmo, e eu era o número 1 do Brasil entre os menores de 20. Né? O último campeonato brasileiro que eu joguei de categoria, que foi em São Sebastião do Paraíso, eu fiquei em terceiro empatado, né? Primeiro, segundo e terceiro empatado, eu fiquei com terceiro pelos critérios de desempate, com Fausto Capuano e Jung Pinheiro. E quando eu joguei aquele torneio, eu era o número 2 do Brasil no rating, o 1 era o Benares. E numa lista depois, eu já era o número 1 e o Benares era o 2. Então, nesses 3 primeiros anos aí, eu saí do primeiro torneio de xadrez para ser o número 1 do Brasil na minha faixa de idade. Pois aí eu tenho umas perguntas específicas, porque eu acho que eu acho que esse período é sempre muito interessante, né? desse salto grande e rápido, né? O que era... Sim, você claramente, só pela sua história já nesse match da Bahia, você era uma pessoa um pouco mais obstinada que a média, vamos dizer assim. Eu sou obcecado, sabe? Então, mas... Qualquer coisa que eu faço, assim, eu transferi isso para o mundo dos concursos, depois a gente vai falar um pouco mais para frente. Qualquer coisa que eu resolvo fazer, eu quero fazer bem feito. O máximo daquilo, né? E eu me dedico com tudo que eu tiver. Então, naquela época, a gente tinha pouco acesso ao material de xadrez. Mas qualquer livro que passasse na minha mão, eu ia decorar o livro todo, de ponta a ponta. E o primeiro livro que eu peguei, que eu tive a oportunidade de estudar, isso ainda na Bahia, era um livro de todas as partidas do Fischer. Então, partida crua, sem análise. Partida crua, sem análise. Todas as partidas do Fischer. De determinado ano, não sei se eram todas, mas tinha muita partida. E o que eu saí jogando depois disso? Eu virei jogador de Siciliano Naidorf, de peão-rei, de Índia do Rei, que depois eu troquei pela Greenfield, que também era a defesa do Fischer. Então era aquela inspiração, né? E também essa forma de jogar, de trabalhar os finais e continuar a partida em pontos que outros jogadores teriam parado, ok, empatou, não vai empatar nada, vamos jogar até acabar as peças. Então foi assim, todo o material que eu peguei eu estudei com muito afinco. Você é capaz de citar alguns que você acha que te ajudaram mais do que outros? Esse do Fischer com certeza teve uma influência grande? Esse do Fischer teve uma influência muito grande. Como eu falo, todos os materiais, passava muito pela minha mão informadores. Porque a gente tinha os informadores, e tem ali no Espírito Santo um desembargador do trabalho, Mário Cantarino, que é um cara muito legal, eu gosto muito dele, e ele comprava todos os informadores e ele sempre me emprestava para eu estudar. Eu pegava emprestado e estudava. Então, a principal referência que eu tinha nessa evolução era ter os informadores à mão. Né? Embora eu não tivesse recurso para comprar os informadores, eu tinha um amigo que comprava tudo e sempre me emprestava de bom grado, deixava comigo o tempo que fosse necessário, e esses informadores ajudaram muito. Sobre isso, Felipe, o que eu gosto
gostaria de colocar um ponto, assim, sabe? Ah, o que me ajudou ontem não necessariamente ajuda alguém hoje. Uhum. A forma de estudar, ela evolui e, e, e você tem que estar aberto a se adaptar às formas novas que vêm, né? Hoje eu estava vendo um site aqui que eu compro várias coisas lá para estudar de xadrez, que é o Chessable, Uhum. que com certeza conhece. Eu acho a ferramenta dele sensacional para revisar variantes, né? Então, mas eu gosto de estudar com o livro, com o tabuleiro do lado, passando as variantes. O que eu tenho para dizer, você vai ficar para trás. A história da humanidade é assim, né? O que sai mais bem sucedido é aquele que se adapta. Então, você tem que se adaptar aos novos meios, às formas melhores de estudar, tanto para faculdade, para concurso, para xadrez, qualquer coisa que você queira fazer. Se vê uma ferramenta mais interessante, uma ferramenta melhor para você utilizar, você tem que saber desapegar daquela forma antiga que você tinha de estudar, porque aquilo não funciona mais, né? Eu vi uma entrevista do Kasparov, eu não sei se foi no Jô Soares essa entrevista, eu posso estar confundindo, tá? Uhum. Mas uma entrevista do Kasparov que ele fala que ele tinha os cadernos dele, né? Que eram aquelas armas secretas e tal, mas aquilo ali hoje em dia não vale absolutamente nada. Aquilo ali é como se fosse uma faca cega, não é uma bomba atômica. Na época era. Então, a pessoa está vendo a entrevista e fala assim: se você estudou assim, então se eu estudar assim também, eu vou alcançar os mesmos resultados. Hoje não. Hoje a abordagem é outra. Você tem que se adaptar às novas formas de estudar. Eu acho que esse seu ponto eu acho que é muito interessante, mas eu fiquei curioso com relação a um detalhe que você citou, que você lia o livro de partidas do Fischer e depois o Informador. O Informador, para quem vê ele hoje, ele é completamente diferente do que era. Hoje ele tem muitos textos, tem algumas Não tinha nada de texto. Exatamente, mas esse que é o meu ponto, que é, você está me falando que boa parte do seu material de estudo era símbolo e lance, vamos lá. Símbolo e lance, sem comentários, sem análise de computador. Você vai ali vendo os lances e a gente eu brincava muito de lance do mestre, né? Para ver se eu sabia qual era o próximo lance. Mas você não tem como deduzir se o lance que você está fazendo, ou o mesmo lance da partida, é o melhor da posição. Claro. Mas você não tinha que, tipo, como é que eu vou perguntar? Para você esse negócio de entender, tal lance é bom porque, sei lá, domina uma coluna aberta, porque... Como é que você chega numa explicação do lance ser bom? Algumas coisas eu demorei um pouco mais, Felipe, porque eu nunca tive uma aula de xadrez formal, assim, 100% autodidata. Então, alguns conceitos, algumas coisas... demoraram um pouco mais para eu absorver. Eu li os livros e alguns livros com comentários, eu li livro como Estratégia Moderna no Xadrez e tal, e consegui absorver muita coisa, mas eu acredito que talvez se eu tivesse tido uma orientação, eu teria pulado algumas etapas e algumas coisas seriam ficado mais claras para mim. Um exemplo, por exemplo, uma coisa que diz no livro lá do Grau, a forma de você avaliar a posição. Isso eu nunca tinha visto, eu já tinha 2.400 e não tinha visto que era assim que você tinha que fazer, né? Que você analisava a posição dos reis, o material, a estrutura de peões e depois a atividade das peças, que é a parte mais difícil de avaliar, nessa ordem, para você avaliar a posição. Meio que eu não sabia bem isso, era muito intuitivo. E tinha a estrutura de peões, tal, mas não bem nessa ordem. De análise. Então, eu acredito sim que a minha evolução no xadrez poderia ter sido até mais rápida, poderia ter ido mais longe se tivesse acesso aos materiais certos ou mesmo um treinamento mais profissional, assim, mas a gente faz o que dá, né? Claro. Para alguém, agora só uma questão numérica que eu acho que é legal a gente ter, porque a pessoa quando fala, nossa, eu me esforcei muito para alguma coisa, e assim, as duas pessoas falando isso pode ser algo muito, muito diferente. Sim. Então, o que exatamente quanto você estudou nesses seus anos? Se esforçar muito para fazer alguma coisa, você tem que ter a perspectiva das outras pessoas que convivem no planeta com você, né? Quanto você quer alguma coisa, né? Quanto você quer, quanto você está disposto a dar por aquilo. Quantos grandes mestres de xadrez tem no Brasil? Tem 14 hoje? Acho que sim.
14 grandes mestres. A gente tem um país de 210 milhões de habitantes, tem só 14 grandes mestres. Você acha que você vai virar grande mestre dando 2 horas por dia? Não vai. Você não vai. Você vai ter que realmente se dedicar àquilo ali como se fosse um emprego. Você acorda, estuda, almoça, volta, estuda de novo e se prepara. Eu saí um pouco do mundo do xadrez e entrei no mundo dos concursos por uma questão de rentabilidade, basicamente, porque infelizmente o esporte em geral não é um defeito do xadrez, só o esporte não tem muito recurso, né? E é mais ou menos assim também, Felipe. Quanto ganha aquele cargo que você gostaria de entrar? Ganha 30 mil por mês. E quantas pessoas querem aquele cargo? Todas elas. E como é que você faz para passar por todas elas? Você tem que fazer mais do que os outros. Então, é difícil eu te dizer quantas horas exatamente você tem que estudar, mas você tem que ter em mente que para alcançar determinados objetivos, você não pode levar aquela atividade como um hobby, como uma coisa de fim de semana, como uma diversão. Se for isso, você não tem um objetivo, você tem só um hobby. Mas se você tem um objetivo, você quer virar grande mestre de xadrez ou alguma coisa assim, então você tem que se entregar àquilo. Você tem que dar todas as horas que você tiver, até você alcançar. Depois que você alcançar, você reduz um pouco a marcha, mas eu não diria assim o número de horas, estude tantas horas por dia, isso, aquilo, não. Eu não sou otimista. Eu acho que você tem que fazer tudo o que você pode. Tudo o que você puder fazer, você tem que entregar de força, assim. Porque as coisas que eu consegui na vida foram feitas assim. Eu coloquei toda a energia que eu tinha, dei tudo que eu tinha e um pouco mais, e aí às vezes eu consegui, às vezes não. Você não tem garantia de conseguir também, né? Mas você só tem chance de conseguir resultados extraordinários com esforços extraordinários. Você não tem. Você pode até colocar os esforços extraordinários e não obter os resultados que você almeja. Isso é possível, mas o contrário, esse é muito, 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 muito mais difícil, muito mais raro, né? Sendo que você nasceu com a estrela, né? Você tem QI de 180, aí é um caso à parte. Mas para pessoas comuns, né? Se você quer resultados extraordinários, esforços extraordinários, não tem outra receita. Tá certo. E aí, ok. Então, bom, se esforçou bastante, chegou nos 2.300 de maneira praticamente sozinho, que obviamente já louvável. Aí teve um período um pouco mais longo, com muitos títulos aí. Aí não, né? Porque você não está mais, mas quando você estava no Espírito Santo. Como é que foi esse processo desses 2.300, que foi um salto muito rápido, até chegar aos 2.400 e se tornar mestre nacional? Eu não consigo te precisar o que aconteceu. Parece. Porque até os 2.300 foi bem rápido, como eu te disse. Eu saí do primeiro torneio de xadrez para ser o número 1 do Brasil entre os que tinham até a minha idade. 3 anos, foi muito rápido. Mas depois enganchou um pouco, enganchou bastante tempo. E parece que o jogo estagna, né? Você tá ali naquele nível, 2.300, 350 e tal, chorado, e você não avança mais. E dado momento, estourei aquilo ali, cheguei perto dos 2.500, foi 2.470 e alguma coisa, meu rating máximo. O rating ao vivo, né, o live, assim, eu acho que passou dos 2.480, mas no mesmo torneio eu baguncei esse rating. Aí, Em que ano isso, só pra gente ter uma noção? 2008 ou 2009, tá? 2008 ou 2009 foram os meus últimos anos profissionais, assim, que eu estava também terminando a faculdade e estava já mudando de profissão. Então eu estava muito forte, acredito que se mantivesse a tomada, poderia passar os 2.500, talvez conseguir as normas, não era nada tão distante para a realidade que eu estava, mas aí eu fui mudando um pouco os meus objetivos de vida e fui para outra área, né? Mas eu não sei te dizer exatamente o que acontece nesse período que fiquei parado um tempo. Eu não parei de estudar, mas parece que algumas coisas, alguns aspectos do jogo, você até pela falta do treinador, de alguém para te dizer exatamente o que está acontecendo, você demora um pouco para absorver. Então parece que aquilo que você aprendeu em determinado ponto, como se você só realmente tivesse absorvido aquilo um ano depois. Agora faz sentido algumas coisas, algumas posições.
e tal. Eu não entendia por que esse final é melhor para as brancas, agora eu Uhum. entendo, né? E eu acho que isso é esse gap, assim, esse período que a evolução meio que parou um pouco, foi a falta que fez ter um treinador, ter alguém para me orientar, um jogador mais forte, um grande mestre para me dar as dicas certas para eu dar aquela deslanchada. Como eu te disse, eu cheguei nessa fase e passei dela sem, sem conhecer aquela ordem de análise do grau, que eu acho que hoje, você me diz se eu estou falando besteira, é mais ou menos que universalmente aceita, né? Que você analisa a posição dessa forma, analisa a posição dos reis, material, estrutura de peões e a atividade das peças para você fazer uma avaliação. Se você tiver com 4-0 né, nesses quatro itens, você tem vantagem decisiva com certeza. E eu não sabia isso até um dia desse, assim, um dia desse não, até um pouco antes de chegar a 2.400. Então, eu acredito que faltou ler os livros certos, faltou orientação e tal, mas quando você tem muita força de vontade, de um jeito ou de outro, você vai, cara. Você vai na força, na raça, você vai. Uma curiosidade, então, quando você chegou naquele limite dos 2.350, um pouquinho menos, aí passou um tempo, aí você falou que você chegou nos 2.480. Daquele 2.350 até o seu auge, né? Que você sente que parte do jogo você, porque ninguém melhora tudo por igual, né? O que foi o que te ajudou a dar esse salto, que nesse nível já é bastante complicado, né? Dar um salto de 100, mais de 100 pontos. É, essa minha forma de jogar, porque eu estava num estado que tinha uma diferença muito grande para o segundo jogador mais forte, tem alguns problemas, né? Eu tinha poucas partidas contra jogadores muito fortes, então quando eu jogava com eles eu não tinha muita confiança, tanto que se você olhar ali minhas partidas contra os jogadores mais fortes, tem uma infinidade de empates, eu quase nunca ganho e perco algumas. Então, faltava um pouco de confiança. Mas também tinha uma vantagem, que é isso que você está me perguntando, eu estou tentando responder. Uhum. Eu acreditava em continuar lutando as posições. Então, eu comecei a me acostumar com a ideia de que eu tenho 2.350, 2.400, o cara tem 2.200, 2.150, até a partida vai continuar até ficar rei contra rei, e nesse meio do caminho eu vou tentar ganhar de alguma forma. Eu vou tentar, não é bem enrolar, né? Vou tentar fazer meu xadrez prevalecer, ainda que em posições mais ou menos equilibradas. O fato de jogar assim, de continuar jogando, né? Essas posições, isso eu acredito que me fez evoluir. Eu Na olho para as parte posições, técnica seria? a parte técnica, a transição do meio jogo para o final e acreditar nas posições e continuar ali. Você tem que trabalhar todos os aspectos do jogo. Você tem que trabalhar o psicológico, o tempo no relógio, o teu adversário, na realidade que eu estou te dizendo, um rate um pouco mais baixo, ele está ali. Se ele escolhe tentar fazer alguma coisa, a chance dele errar e perder a partida é maior. Se ele cruza os braços e deixa só você fazer alguma coisa e fica passando lance, também pode acontecer de não dar certo. Eu tenho muitas partidas assim. Eu lembro agora de um final com o Molina, que é um jogador fortíssimo, que a gente estava jogando um final com bispos opostos, torres e bispos opostos, eu ali ciscando, e grande maioria dos jogadores empataria aquele final. Eu sacrifico um peão e fico com um peão a menos, mas meu peão é passado, daqui a pouco a casa caiu, the house is down, né? E eu ganhei a partida. Então eu acredito que essa forma de jogar, de insistir no jogo, ela acaba fazendo você evoluir em todas as fases do jogo. Você tem mais domínio sobre as aberturas que você joga melhor o meio-jogo porque você tem mais volume e principalmente a transição do meio-jogo para o final e o final, que é o que eu acredito que fez a diferença nessa minha evolução, né? Eu não acho que eu sou muito forte na tática, assim. Se a gente fizer aquelas brincadeiras que tem nos sites modernos ali, corrida, não sei o quê, para Uhum. fazer pontuação, eu não sou muito bom. Eu não sou muito bom.
Eu cheguei a fazer algumas aulas depois, agora que já estou procurador e tudo mais, com o Neures, e a gente percebeu o seguinte, que em posições táticas, assim, a minha força não é lá essas coisas. Agora, quando chega, vai mostrar aquelas partidas do Ulf Anderson, que Uhum. o cara vai ali pressionando no final com damas e bispos opostos, e ele consegue ganhar, eu praticamente acerto todos os lances. Então, eu fiquei muito forte nesse estilo, eu acredito, Felipe. Meu jogo tem muitas deficiências, mas se cai nesse tipo de posição, eu vou muito bem. Então, eu acho que foi nesse tipo de posição que eu evoluí e eu aprendi a tentar levar as partidas para o tipo de posição que me favorece. Ah, Eu legal. acho que Só, e se essa é a você grande diferença. e se você voltar bastante no tempo, quando você estava lá chegando nos 2.300, você sente que você era diferente do jeito que você jogava ou era o estilo parecido, só que só piorava? Não, eu era mais ambicioso, assim, de querer complicar as coisas, fazer mais tática, não sei o que lá, e às vezes dava certo, às vezes não dava. Eu jogava com uma ambição diferente. Depois eu comecei a ficar mais paciente e acreditar mais na técnica. E eu acho que foi esse isso que me proporcionou essa subida de rating que você me perguntou, né? De 2.300 e pouco para 2.470, assim. Uhum. Não, é interessante isso. E, bom, agora vamos falar, antes de falar dessa sua transição de profissões, um pouco dos seus principais torneios, né? Assim, como é que você fez a sua norma? Tem uma história, tem uma semifinal que você foi muito bem, e acho que a história da Olimpíada não jogada também acho que merece ser contada, Essa, né? essa história da Olimpíada não jogada é meu grande arrependimento, né? Não dá para chamar de arrependimento porque eu não tive muita escolha, mas assim, uma lamentação, na verdade. Então, vou começar de trás para frente. Justo. A Olimpíada não jogada foi o seguinte, foi 2008 que a gente estava falando? 2008, isso. 2008, eu era o número 9 do Brasil e para a Olimpíada vão 5, certo? Só que a Olimpíada coincidiu com os Jogos Abertos do interior de São Paulo e os jogadores mais fortes do Brasil eles estavam com um contrato para jogar lá, com contratos muito bons e não quiseram abrir mão dos cachês para jogar os Jogos Abertos do interior de São Paulo para jogar a Olimpíada de xadrez. Isso fez com que os seguintes fossem convocados, né? E entre esses seguintes eu estava. Então essa foi a única oportunidade clara que eu tive de jogar uma Olimpíada de xadrez. Eu fui convocado para jogar a Olimpíada. Eu tive que recusar pelo mesmo motivo que eles recusaram. Eu também tinha contrato para jogar os Jogos Abertos do interior de São Paulo. Cara, assim, é um cachê relativamente baixo e que, poxa, é uma lamentação que eu tenho. Eu não tenho mais muita esperança de vir jogar a Olimpíada um dia, né? E essa foi a chance que eu perdi. Então, digamos assim, né? Se fosse hoje o contrário, você abriria a mão, cara, eu pagaria, colocava um zero naquele cachê lá e pagaria para poder ir jogar a Olimpíada, tranquilamente, né? Pela satisfação de jogar a Olimpíada de xadrez, mas não deu, né? Essa é a minha lamentação, assim, no esporte, é a que eu tenho. O que mais você me perguntou Não, mesmo? falando dos seus principais, tudo bem, essa foi a Os lamentação. Mas torneios, né? agora das conquistas, as normas, os principais. Assim, as conquistas que Muito. você lembra, que você tem bastante orgulho. Eu meio que não joguei torneios de norma, aqueles torneios fechados que fazem para a pessoa tentar fazer a norma de MI, de GM. Não joguei aqueles torneios até ter a força necessária para começar a disputar as normas de verdade, né? Então, quando eu tinha 2.200, 2.250, 2.300, eu fui convidado e recusava. Não, não vou jogar, eu vou esperar eu ir para um torneio desse para fazer a norma. Quando eu cheguei em 2.390, 95, aí marcaram dois torneios desse tipo no Espírito Santo e eu joguei os dois primeiros. O primeiro deles eu fiquei a meio ponto, no segundo eu fiz a norma. E nesse que eu fiz a norma, eu emparcerei nas três primeiras rodadas com Andrés Rodrigues, Robert Ungaski e o Martin Crossa, que eram os três mais fortes do torneio, as três primeiras rodadas, uma rodada dupla e duas partidas de pretas. Era assim, um torneio para começar assim muito mal, né? Mas nessas três partidas eu fiz 2,5 em três. Eu ganhei do Ungaski, ganhei do Andrés Rodrigues, empatei com o Martin Crossa, que ele escapou assim, bem escapado. Então o torneio começou muito bem, eu fiz a norma, e depois eu joguei mais 4 torneios de norma,
E dois eu fiz a norma, dois eu fiquei a meio ponto. Então, nos seis torneios para a norma de MI que eu joguei, no espaço de um ano e meio, mais ou menos, entre 2006 e 2007, eu fiz norma em três eu fiquei a meio ponto. Todos eu ganhei rating. Então, eu realmente estava uma fase muito boa, estava jogando com 2.400 e alguma coisa com folga. A última partida da norma definitiva, foi no Rio de Janeiro, contra o mestre internacional Dragan Stamenkovic, que é um grande amigo, né, dono da loja ali, Ponto do Xadrez. Quem precisar de material de xadrez, eu indico a loja do Dragan. E essa é uma partida muito dura de uma Siciliana Dragão, do ataque jugoslavo, que o branco joga com H4, H5, põe o peão em H6 e para trocar as damas com o peão em H6, né? Eu jogo um final com um peãozinho a mais, com uma certa compensação para ele, e que aquele final fica transitando entre vou ganhar, vai empatar, vou ganhar, vai empatar. Ganhei e fiz a norma definitiva e foi que, assim, é uma grande felicidade você conquistar o título de mestre internacional. Ainda mais na época que eram muito menos mestres internacionais, muito menos grandes mestres. Salvo engano, tinha 6 grandes mestres no Brasil nesse momento. É. E sobre os torneios, eu fui 9 vezes campeão do Espírito Santo, né? Fui campeão de categoria do Espírito Santo inúmeras vezes também, e fui 2 vezes campeão brasileiro universitário, com uma turma forte jogando ali, Cricor, Perdomo. O torneio de Maceió 2008 que eu ganhei foi um torneio com uma turma muito forte jogando, e que na última rodada eu ainda jogo com o Cricor de pretas, eu com meio ponto a mais, o Cricor precisando ganhar para tentar empatar, para torcer por desempates, para alguma coisa assim, mas não deu, né? Eu empatei a partida e foi o único empate, eu ganhei todas as outras, eu só empatei a última, eu estava melhor já. Então esse foi o brasileiro universitário muito forte, mas o torneio mais forte que eu ganhei mesmo foi uma semifinal do brasileiro em 2008, na cidade de Dois Irmãos, no Rio Grande do Sul, com todo mundo lá, né? Fia, Iago, joguei com Iago, joguei com Fia, joguei com Berardino. Cara, era uma turma muito forte. Esse foi o torneio de rating médio mais alto, acho que eu já ganhei. E uma semifinal muito boa. Eu fui campeão dessa semifinal, fui para a final do Brasileiro 2008. Nas finais de Brasileiro eu não costumo ter um resultado muito bom, né? Porque, como a gente conversou na entrevista, eu tenho um número de partidas muito grandes contra jogadores de 200, 300 pontos de rating a menos. Quando eu vou para um circuito que todo mundo tem mais ou menos o meu rating ou mais, eu não estou acostumado com aquele nível de partidas em cima de partida tão difícil, né? Eu acho que nesses torneios eu nunca fui muito bem. Então nunca tive um resultado muito expressivo nas finais de brasileiro que disputei. Isso é interessante porque, por exemplo, imagina que você tivesse a oportunidade de passar 2 meses jogando os abertos, torneios abertos na Europa, com grande mestre atrás de grande mestre. Seria talvez uma experiência para destravar isso, né? Sim. Seria uma experiência. Em determinado momento a turma viajou, né? O Diamante, o Crico. Foi por aí. Eles viajaram e voltaram todos muito mais fortes, né? E eu não tive essa oportunidade de ir, né? E aí depois eu acabei migrando para outra coisa, né? Mas são esses pontos, né? Das deficiências que tem no meu jogo, a falta de uma orientação e a impossibilidade de jogar mais contra jogadores mais fortes, né? Porque desde o início o que me puxou para cima foi ter a oportunidade de jogar com alguém melhor do que eu. Só que aí, meio que eu fui para o Espírito Santo e eu esvaziei isso, né? Porque não tinha ninguém, não tinha ninguém mais forte do que eu lá. O segundo estava muito longe, na verdade. E eu acabei ficando com esse déficit, né? De número de partidas contra jogadores mais fortes. E esse meu modus operandi de ficar ali ciscando em posições igualadas não funciona muito, né? Se eu jogo contigo uma posição igualada, você vai ficar olhando para minha cara e falar assim, você vai mesmo continuar com isso? Aí empata logo e pronto. Não funciona tão bem. Então eu teria que rever algumas coisas no estilo, na forma de jogar, na preparação, etc. Eu nunca fui muito bom de preparação. Na minha história ali de MI, a maior parte do tempo eu tinha, digamos, um pouco mais de rating que o Crico, o Mkhitaryan.
que é grande mestre hoje, muito mais forte, não tem comparação nenhuma hoje, né? Mas eu sempre que jogava com o Crico, eu quase sempre perdia. O Crico preparava muito bem, encaixava a abertura e não dava muita chance, né? Então, são deficiências que tinham que ter sido supridas para que eu passasse do nível, que eu chegasse a grande mestre mesmo. Mas mesmo com tudo isso, Felipe, com essas deficiências, a falta de treinamento e tal, ainda assim bati bem perto dos 2.500 e talvez eu até tivesse conseguido se tivesse continuado, mas agora acho que a gente chegou na fase da entrevista. Por que você parou, né? Antes de chegar nesse ponto, só uma pequena anedota que há uns... Eu já nem sei, mas acho que faz uns 2 anos teve um torneio em Concórdia e eu joguei com o Cricor uma partida que empatou relativamente rápida, mas teve alguma tensão. E depois no pós-mortem, na verdade, eu e o Cricor ficamos só ouvindo o que você estava falando, porque você sabia muito mais do que estava acontecendo ali do que... E depois que eu vim para casa, eu descobri, porque você me perguntou em qual livro eu tinha visto, e eu não conseguia me lembrar onde eu tinha visto, mas eu achei o livro depois. Espera aí. Opa. Fica aí. Eu não vou sair daqui. A sua partida com o Cricor está nesse livro aqui. The Hedgehog, isso é Delchev, é isso? Quem que escreve isso? Não, é o Igor Lisley com... o russo. Não vou achar aqui agora. Né, não, tudo bem. Mas está bem nesse livro aqui. Então, eu falei assim, não, em vez de rock, você tinha que ter jogado outra coisa, eu acho, tal, que igualava mais fácil. E foi nesse livro que eu vi essas análises. Eu comprei esse livro para estudar o porco-espinho para as pretas, mas eu desanimei um pouco. É muito sofrido isso, é muito sofrimento. Não gostei. Ou seja, obviamente esse livro você adquiriu e leu depois que você já tinha parado de... Não, eu compro material de xadrez hoje em dia compulsivamente, Felipe. Essa minha mudança de carreira e tudo mais afrouxou muito as minhas limitações orçamentárias, né? Então, o meu hobby hoje é comprar coisa de xadrez, sai coisa lá no Modern Chess, livro físico, eu compro qualquer quantidade de livro do Dragan. Um dia eu perguntei pro Dragan se ele tinha algum cliente que comprava mais livro que eu. Ele disse, tenho vários que compram mais que você. Eu falei, não, mas tem que ser pessoa física, assim, não pode ser pessoa que compra para uma escola, coisa assim. Não. Mas tem alguns ainda. Tá, mas vamos filtrar mais um pouco. Coloca aí acima de 2.300. Você tem algum que compra aqui? Não. Aí você ganha. Eu compro muita coisa de xadrez. Então eu ainda estudo xadrez quase todos os dias, olho as coisas e tal, mas não é um estudo de quem, como eu te disse, de quem almeja alguma coisa profissional. É um estudo, assim, quase que um hobby, porque eu sou estudioso, naturalmente. Eu gosto de ver as coisas, as novidades, eu tenho curiosidade científica sobre teoria das aberturas. Então, hoje a teoria das aberturas é muito construída em cima de análise do Stockfish, da análise do Lela e das partidas por correspondência. E é bastante curiosidade. Então, os materiais que saem, hoje em dia, cara, você tem a possibilidade de comprar um repertório do Saul Wesley que ele jogou com o Carlsen no torneio de rápidas e ganhou do Carlsen. Então, em que momento da história você, grande mestre de xadrez, daqui do sul, da América do Sul, teve a oportunidade de ter na sua mão um repertório de xadrez que você pode aplicar com um campeão mundial? Não, sem dúvida. Antes da gente chegar nessa quantidade monstruosa de material que você tem, mas não tinha, então tem a fase que fez que você conseguisse, como você mesmo diz, afrouxar as suas restrições orçamentárias. Então, conta um pouco dessa sua decisão de meio que parar profissionalmente com o xadrez, né? 2008, como a gente estava circulando aqui, 2008, do início de 2009, foram os melhores anos do xadrez para mim. Eu ganhei tudo que foi torneio que apareceu, eu ganhei essa semifinal. Eu tinha 2 patrocinadores lá no Espírito Santo, patrocínio para passagens, tal. Jogava jogos abertos em São Paulo, que era remunerado para isso. Estava tudo muito bem. E eu olhei para aquela figura assim, cara, eu estou no melhor cenário possível e ainda assim não é grande coisa. Em números, assim, em dinheiro mesmo, né? Porque é importante. E aí eu falei assim, cara, eu estou fazendo a faculdade, eu comecei a faculdade mais ou menos assim, tal. Então, talvez seja a hora de avaliar eu levar o meu curso, que eu estou terminando a sério, né?
e migrar para outra coisa mais rentável. E a final do Brasileiro de 2009, que foi uma catástrofe para mim, o Giovanni Vescovi, não sei, ele não ganhou o torneio, mas eles falam alguma coisa sobre o torneio, que ele fala sobre as partidas dele, alguma coisa assim, e ele me cita em algum momento, e ele me chamou de jogador suicida, que ele disse que a quantidade de posições ganhas e empatadas que eu joguei fora não cabia numa mão. Esse foi o comentário do Giovanni. Eu falei assim, cara, olha, se eu tava esperando alguma coisa para mudar, assim, chegou, É. né? Eu acho que aí foi um torneio infeliz, me deu o último empurrãozinho. Uhum. Mas é assim, cara, você jogar xadrez, dependendo dos ganhos de premiação, e aí não tem torneio, aí, etc., de patrocínio, eu achava muito estressante, sabe? Essa limitação orçamentária toda. E eu não estava muito vendo como sair disso. Então, e eu nunca gostei muito da ideia de dar aulas para internet, Skype, não sei o que, explicar. Não é isso que eu queria. Se fosse para ser professor, eu preferia ser outra coisa, né? Eu gostaria, né, de ser jogador de xadrez. Se você pudesse viver só de xadrez, ganhando o que você ganha hoje, você aceitaria? Claro, claro, mas não tinha como. Uhum. Então aí eu escolhi partir para o mundo dos concursos, que é alguma coisa que beneficiava. ah, Bom, eu sou levado a acreditar que eu sou um sujeito inteligente, né? Então eu acreditava que eu era um sujeito inteligente e que isso poderia me ajudar nesse tipo de coisa, de estudar e fazer uma prova, né? Você estuda bastante, faz uma prova e depois daquela prova a sua vida financeira está resolvida. Então, poxa, se tem isso, por que eu não faria, né? E foi isso que eu acabei fazendo. Então eu fui me afastando do xadrez com o final da faculdade e emendando um estudo mais aprofundado para emplacar um bom concurso público, que é meio que o sonho do brasileiro, né? Virar servidor público. Isso é a prova de que a gente está num país pobre e sem grandes oportunidades. O que não devia ser um sonho, devia ser uma escolha como qualquer outra. E foi assim que eu fui migrando no mundo dos concursos. E em 2012, né, já formado, eu fiz alguns concursos muito bons e acabei passando entre 2012 e 2013, porque o concurso é tão grande que leva quase um ano entre todas as fases, para o cargo de procurador da Fazenda Nacional. Tomei posse em 2013 e estou nesse cargo até hoje. Estou bem feliz, assim, a vida profissional não podia ser melhor, né? Mas acabou me afastando um pouco mais do xadrez, porque eu vim morar numa cidade do interior de Santa Catarina e, e bem, né? Também naquele momento tinha outros interesses, né? Eu estava aqui sozinho na cidade, solteiro, rico, né? Foi a minha perspectiva daquele momento, comparado ao que eu tinha antes o que eu recebia até então, eu tinha ficado rico, né? Estava bem louco. Então, então eu queria aproveitar as coisas que eu não tinha tido até então. Comprar um bom carro e sair e me divertir. E fui deixando o xadrez um pouco de lado. Mas não durou muito. Eu acabo jogando muito xadrez na internet. Eu tenho aquele site Lichess, eu tenho 12 mil partidas de xadrez. Absurdo aquilo. Eu fico aqui, eu jogo, estudo, eu compro livro, tudo que aparece eu compro. Eu não me afastei completamente, eu só não estudo seriamente e, e não participo de muitos torneios, mas eu ia voltar a jogar xadrez em 2019, comecei a voltar a jogar no Continental, só que logo depois minha mãe adoeceu e eu fiquei 2020 só cuidando dela, minha mãe veio a falecer, hoje é dia das mães, né? Minha mãe veio a falecer no finalzinho do ano passado. E, e agora, aí teve pandemia e tudo mais, mas se der tudo certo, né? Tiver vacina, se o mundo voltar a ser como era antes, eu pretendo voltar a jogar com mais regularidade. Até porque, depois da pandemia, o meu trabalho virou 100% virtual, então eu posso trabalhar de qualquer lugar. Não preciso comparecer à sede da Procuradoria, posso trabalhar de casa, posso trabalhar de um hotel, em algum lugar onde eu estiver jogando um torneio.
Então, eu pretendo realmente voltar a jogar. Não acredito que vou ser tão competitivo quanto antes, né? Porque eu fiz 40 anos essa semana, a vida está em outra fase, não sei se eu consigo voltar a ter 2.480, beirar os 2.500, brigar por norma de grande mestre. Mas eu vou continuar fazendo o meu melhor, né? E eu sou um cara bastante dedicado quando eu resolvo fazer alguma coisa. Acho que é bem interessante isso que você falou. Eu fiquei. Você acha, agora você falou que você chegou nos 40 anos, né? A gente tem alguns relatos de jogadores que chegaram nos 40 anos praticamente no auge, uns que até talvez vieram a ter esse auge depois. Eu às vezes sinto que o problema não é nem tanto a idade, mas a pessoa ter energia e tempo para se dedicar. Não sei se é a idade, tá? Mas, por exemplo, até determinado momento da minha carreira como enxadrista, fazia brincadeira assim, Bittencourt, mostra a partida que você jogou no ano tal contra o fulano de tal. Eu lembrava de todas as partidas. Todas elas. Aí eu não consigo mais lembrar. Então eu acho que alguma coisa já se perdeu. Não é a mesma coisa que era antes. Eu acredito que, pelo menos para mim, alguma coisa já diminuiu. Mas eu acho que esse não é o fator assim Principal. decisivo, sabe? Eu acredito que é a capacidade que você tem de se entregar completamente a uma coisa. O sujeito na fase dos 40 anos, normalmente ele tem filho, família, outro trabalho, tem outras obrigações que ele não consegue se entregar completamente mais a, a jogar profissionalmente, assim. Então, como eu disse no início, como a pessoa tem que fazer para melhorar? Ela tem que se entregar completamente. E a pessoa não consegue mais, porque tem outras obrigações, e é por isso que às vezes não consegue mais adiante, não por alguma limitação cognitiva relacionada à idade. Eu acredito que com 40 anos, mesmo sem lembrar de todas as partidas que já joguei, como já lembrei em algum momento, eu ainda tenho cérebro suficiente para jogar bem. Eu acho que não é esse o problema, mas, por exemplo, para mim, eu tenho um emprego, tenho outras responsabilidades, e quando não estou pensando nesse emprego, eu estou pensando em outras coisas, investimentos, família, não sei o que lá, meus cachorros, a minha namorada. Então, a vida vai ficando mais complicada para a gente. Vai se complicando mais. Você não está totalmente desapegado de tudo. Eu vou viajar para a Europa, ficar 6 meses lá jogando. Porque se você pensar em restrições orçamentárias, eu posso passar um ano lá jogando xadrez, trabalho de lá mesmo, tá bom. Tenho um teletrabalho, não muda nada, mas eu não posso simplesmente largar todo o resto para trás. Então, se eu tivesse 20 anos com a realidade orçamentária de hoje, aí, meu caro, aí ninguém segurava, né? Só que é difícil conseguir as duas coisas, né? Ou você tem tempo, ou tem dinheiro, ou não tem nenhuma das duas coisas, difícil ter tudo. Sim, acho que é uma boa explicação. Antes agora de terminar, eu queria perguntar uma pergunta que eu faço para todo mundo e que eu sei que nunca é fácil. A parte boa é que você vai ter memória para lembrar das suas partidas, né? Mas ainda assim é difícil decidir. Eu queria que você falasse um pouco qual foi o lance da sua vida, ou porque você achou que foi o mais brilhante, ou porque te deu uma vitória importante, alguma ideia original. Enfim, fica à vontade para escolher. Como eu comentei contigo antes da entrevista, até pelo meu estilo, eu não tenho muito um lance assim, que olha, esse é o lance da minha vida, que eu fiz um lance brilhante. Tem algumas partidas com uns lances bem legais, assim, taticamente, mas que eu não escolheria, porque é só um lance tático. O cara cometeu um erro no lance anterior, você arrematou a partida com um lance tático que você viu como se fosse um problema de xadrez. Não tem nada de excepcional nisso. Mas eu escolheria uma ou duas posições assim, que eu vou te mandar uma delas, né? Com a partida com a WGM Vivian Ramon, que eu faço um plano original, bastante original, bem interessante numa posição que você olha para a posição, o material está equilibrado. Eu tenho vantagem, no momento não sabia que a vantagem era decisiva, mas a forma como eu conduzo a posição mostra muito o meu jeito de jogar, né? A gente tem uma posição X, que a forma mais natural de ganhar é tentar empurrar os peões da ala do rei e ganhar com o ataque, e eu ganho a partida assim,
de uma forma completamente diferente, passando uma torre, jogando A5, torre A8, torre A6, torre B6, para usar uma coluna B que nem era minha, né? A coluna B era do outro lado, que estava fechada para mim. Então, esse é um plano bem bacana, que mostra um pouco do meu jogo, assim, nessa partida, né? Tem uma outra que eu gosto bastante, que eu não achei a partida, eu só achei a posição, que a gente tem uma partida, uma posição clássica para a minha história do xadrez, né? Posição equilibrada, eu estou jogando contra um jogador de mais de 200 pontos de rating a menos, Cesídio, eu acho o nome dele, só que eu não achei a partida, como eu te disse, eu achei a posição, posso te mandar a posição, e a posição é 0-0 no computador, né? Mas aí eu chego na posição, essa posição que é 0-0, você faz assim, tudo bem, mas o seu adversário, ele cruzou os braços, ele vai jogar torre G3, torre G2, rei C2, rei C1, e vai olhar para tua cara e falar, ganha, né? Que tá empatado, rigorosamente está empatado. Aí você consegue achar alguma coisa nessa posição para fazer de efetivo, para se ele continuar pelo menos nessa de rei C3, rei C2, o rei C2, rei C1, e você ganhar a partida. Aí eu achei uma coisa bem legal para fazer e mandaria a partida, mas a partida eu não achei, posso te mandar a posição. Então são essas duas aí. Não, tá ótimo. Obviamente, a partida com a Vivian você já mandou, essa daí eu com certeza quero ver também, até para colocar depois na descrição do vídeo a posição. Essa posição eu acho mais legal, sabe? Porque a partida com a Vivian, eu tô ganho objetivamente e tem mais de uma forma de ganhar. Eu achei a forma que eu escolhi a mais bonita. A mais bonita é que mostra bastante da minha forma de jogar. Mas essa daqui é a típica partida que você como grande mestre, como jogador mais forte, você vai se encontrar em posições assim, em torneios, e você não pode dar empate para o teu adversário, porque está igualado. Você tem que encontrar alguma coisa para fazer, né? E dessa posição aqui eu achei assim, eu fiquei bastante orgulhoso do que eu achei para fazer nela. Depois eu vou te mandar também. Aí você escolhe o que você coloca lá, o que você colocar tá aprovado. Tá ótimo. Bom, primeiro agradecer seu tempo, Bittencourt, e deixar aqui aberto se você quiser deixar mais um recado, falar mais alguma coisa que você queira, fica à vontade. Eu sou entusiasta do xadrez, né? Eu fico um pouco chateado como as coisas no xadrez estão sendo levadas, às vezes, tanto dentro das federações, né? Eu vejo que o Espírito Santo praticamente acabou o xadrez lá depois que eu saí, quanto na CBX, que tem essa briga toda. Eu acho que o xadrez tem muito a oferecer para qualquer pessoa, para todo mundo, assim. Eu trouxe muito do xadrez para a minha forma de estudar para os concursos e apliquei muito nisso. Eu acredito que o xadrez contribuiu muito nessa vitória que eu tive também na minha vida. E o xadrez, ele é um jogo de cavalheiro, sabe? E parece que as coisas estão piorando nesse sentido também, o que me deixa triste, né? Você vê que, por exemplo, se você está no cinema e alguém toca o celular, vai escutar um shh, né? Mas se está no torneio de xadrez e toca o celular, você perde a partida, né? O que eu quero dizer com isso? Com o padrão ético, moral exigido dentro do ambiente enxadrístico, ele é mais alto. E eu acho que isso é uma coisa que conta a favor de você, sei lá, se tem um filho, que você bota a criança para jogar xadrez, que ele vai se acostumar com uma realidade um pouco mais formal e mais... Me ajuda, Felipe, não me faltando uma palavra aqui, do que você vê no dia a dia, né? De como se portar, por exemplo, você cumprimentar a pessoa no elevador é uma cordialidade, você dá bom dia para a pessoa. Na partida de xadrez, se o adversário senta, estende a mão para você para começar a partida, você cruza os braços na frente dele, o árbitro pode tirar o ponto de você, porque ser educado, ser cordial, não é apenas uma escolha sua, é uma obrigação. E essas são coisas que a gente aprende no meio enxadrístico, que eu acho que também podem ser muito bem levadas para a nossa vida cotidiana. Então, eu sou apaixonado por xadrez, eu realmente, como eu te disse no início, eu acho que ninguém deixa de jogar xadrez, é impossível, é um negócio completamente apaixonante, e eu sou entusiasta do jogo.
gostaria que o xadrez evoluísse mais no Brasil, que tivesse mais vontade política para isso, para que nós tivéssemos mais jogadores profissionais, para que pessoas talentosas não simplesmente escolham outra coisa para fazer da vida, não migrem para o poker, para qualquer outra atividade, porque o xadrez não tem como rentabilizar, simplesmente. É isso que eu gostaria de dizer. Não, tá. Ótimo. Ótimo recado. Bom, então, obrigado de novo, Bittencourt. Até mais, pessoal. Tenho certeza que vocês gostaram da entrevista assim como eu. E até a próxima. Falou. Tchau, tchau.